Olá, amigo supermercadista. Estamos aqui hoje para mais um vídeo da série O Varejo Alimentar em Tempos de Coronavírus. Hoje falaremos sobre como atender o shopper, como atender bem o consumidor final e manter o nível de serviço da sua loja. Não é isso, Alexandre? É isso aí. Como vão vocês? Como vai Gustavo? Supermercadistas? O assunto é bem light hoje. Tranquilo, né, Gustavo? Tranquilo. Alexandre, temos várias perguntas nesse sentido e aí a gente fez um vídeo específico para isso. A gente começa o seguinte: que tipo de higienização, como limpar a minha loja? Nós temos que cuidar das cestas, temos que cuidar do bin pad, temos que cuidar dos carrinhos, e é incrível como a percepção da sujeira no carrinho e no bin pad pegam e marcam o consumidor. Nós não estamos reinventando a roda, apenas alertando para um aspecto de extrema praticidade e muito importante, né? Perfeito. Sérgio, você comentou mais cedo que a gente estava conversando que teve um cliente no Sul que está muito preocupado com o nível de serviço da loja. Ele está com medo de tumulto, ele quer manter a qualidade do atendimento dele. E como é que ele pode fazer isso? Que atitudes que você acha que ele deve tomar para manter isso na loja dele? Bom, Gustavo, acho que a primeira questão é entender o que é nível de serviço, né? Então, o nível de serviço ele se manifesta através do sortimento que você oferece para o consumidor, o atendimento que você oferece a ele, o nível de filas, o tempo nas filas, né? Entre alguns outros detalhes. Então, a primeira questão, quando a gente fala de fila, nós estamos falando de escala de pessoal. Não poupe a sua equipe com relação à escala nesse momento. Faça, siga, trate tudo aquilo que a legislação exige, mas, por favor, não pense que é hora de economizar na colocação da equipe, porque uma boa alocação da equipe nesse momento vai fazer com que o consumidor te perceba muito bem. Isso quando a gente fala de fila no caixa, de alocação de pessoal, que faz muita diferença. Já na questão do sortimento, nós temos aspectos muito relevantes. A percepção do sortimento está diretamente relacionada a como a gente expõe a mercadoria. Então, pensando naquilo que é demanda do consumidor num momento como esses, que não é uma demanda natural, não é uma demanda comum como estamos acostumados a ver, então é coerente você pensar em expor de forma apropriada os produtos que estão sob forte demanda. Nesse aspecto, a exposição pode fazer com que o sortimento apareça mais espaço para aqueles que giram, menos espaço para aqueles que giram pouco, e mais espaço ainda para aqueles que são alvo do fluxo específico causado pela febre do coronavírus. Você comentou uma coisa importante, Alexandre. Tem muitos supermercadistas ainda que não utilizam a questão do intermitente, do part-time. Como é que a gente pode aproveitar esse momento para aprender a utilizar isso? Na verdade é o seguinte, a maior parte das empresas utiliza o intermitente costumeiramente aos finais de semana. Aqueles que usam. No entanto, o intermitente ele tem características muitíssimo interessantes. A primeira delas é a disponibilidade de acordo com o interesse da empresa para que seja usado nos momentos de pico, por exemplo. Nós estamos vivenciando muitos momentos de pico fora do controle, fora do tradicional. Portanto, você fazer a leve previsão a respeito de que momento é crítico para você e ter à sua disposição profissionais part-time, profissionais dentro desse tipo de contrato, de modelo intermitente, pode ajudar demais, porque você não vai destruir a estrutura de funcionamento da sua equipe, reforçando as atividades ou exagerando na alocação daquele profissional que é muito crítico para o seu negócio. Os mais importantes devem ser preservados. E o part-time, ou seja, esse colaborador que pode assumir uma posição de intermitente, ele pode ajudar bastante a evitar esse problema. A gente sabe que a mão de obra é um dos maiores custos do supermercado, né? E dentro da mão de obra, a frente de caixa é muito importante. Por isso a questão do intermitente simplifica e faz muita diferença, né? Hoje a frente de caixa representa alguma coisa perto de 40% da mão de obra da loja. Então, se na frente de loja eu tiver a capacidade de organizar essa equipe com uma equação boa de alocação, naturalmente vai ser melhor. E o intermitente tem possibilidade de ajudar demais nisso, porque um dos problemas graves para a alocação na frente de caixa é o intervalo entre jornadas. Então, num certo momento, as folgas começam a evitar que os colaboradores estejam em certos momentos críticos na loja.
Cuidando disso, certamente a gente tem um atendimento muito melhor. Alexandre, tivemos diversas perguntas sobre e-commerce e isso pode fazer diferença para a loja abrir esse canal de atendimento nesse momento. Sim. O que você acha disso nesse sentido? Eu acho maravilhoso pensar nisso e acho péssimo pensar nisso nesse momento. Porque se você não conseguiu se preparar para isso até agora, não faz sentido começar a pensar nisso nesse momento. Acredito que há muita possibilidade de evoluir com esse projeto, com essa frente de trabalho. Muito se fala sobre o Omnichannel, você poder atender o consumidor no canal que ele desejar. No entanto, você tem que estar muito bem preparado para que você não manche a sua imagem com isso. Portanto, não é o momento apropriado para se pensar em implantar algo dessa natureza nesse exato momento. Mas, se você já opera com esse modelo, aí nós estamos falando de outra coisa, Gustavo. Perfeito. Nesse momento dá para aproveitar bastante o movimento. Porque quem já tem experiência com e-commerce sabe que não é só ofertar o produto no app ou na internet, né? Existe uma série de processos que acontecem na loja e que são cruciais para manter o nível de serviço e permitir ao consumidor final uma boa experiência. Entrar nisso agora é perigoso. A experiência positiva é o que manda. Não se esqueçam do seguinte: o coronavírus vai passar e a sua loja continuará lá. Se a experiência de compra que você propiciou para o seu consumidor nesse momento crítico for inferior àquela que o seu concorrente disponibilizou, na prática, quando o momento passar, talvez ele seja escolhido e não você. Perfeito. Isso é importante. Para a gente finalizar, Alexandre, tem mais uma pergunta aqui. Sobre a limitação de quantidade e os conflitos com o shopper quanto a isso. Eu posso limitar a quantidade na minha loja? Você pode limitar a quantidade na sua loja, sim. A legislação pertinente fala do Código de Defesa do Consumidor falando sobre isso. Mas o mais importante não é o que você pode fazer, Gustavo, mas como você fará. Porque algumas posturas um pouco mais rígidas, um pouco mais impositivas para o shopper, podem fazer com que ele se sinta não bem atendido. E aí, naturalmente, esse é um fator que esse é um assunto que nós não queremos discutir muito, né? Uhum. Então nós queremos ver um shopper bem atendido nas nossas lojas. Sendo assim, o cuidado, o carinho, a educação, que são aspectos básicos. Aliás, em momentos como esse, nós estamos voltando sempre a pensar no básico. E no meu ponto de vista, é o básico que faz essas coisas funcionarem bem. Portanto, não precisa reinventar a roda, não. Não precisa ficar pensando em algo que seja super inovador, fantástico, maravilhoso. Fazer o básico bem feito. Exato. Se nesse momento o consumidor sair da loja satisfeito porque você entregou aquilo que ele esperava, nós estamos bem resolvidos. Então, esse é o caminho mais apropriado para você se sair bem com esse processo. Bom, essas foram diversas dicas de como atender o consumidor final, mantendo o nível de serviço, evitando conflito na sua loja. Entre em contato conosco, mande a sua dúvida, os especialistas da R Dias estão aqui para te atender. Está aqui o varejoemação.com.br, o telefone do WhatsApp, é um serviço gratuito que nós queremos ajudar os supermercadistas nesse momento de coronavírus para passar isso com os menores impactos possíveis. Estamos aqui ao seu lado, conte conosco. Alexandre? É isso mesmo. O Brasil está num momento delicado, mas nós temos certeza que é possível passar por isso de uma forma apropriada. Então, conte conosco, estamos à disposição.